Queridos irmãos, irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu convido você nessa noite a lermos juntos uma porção da palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 1, o livro do Êxodo. Hoje nós iremos conversar sobre a maravilhosa providência de Deus. E para tanto, é preciso que nós leiamos juntos esta porção da Escritura. O livro do Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 15. Eu quero contar com a sua paciência para que nós leiamos, embora que seja um texto um pouco longo, eu julgo ser importante para que nós nos ambientemos com o contexto, para que assim o Senhor nos fale por meio desta palavra. Porque Deus fala, e fala por meio da Sagrada Escritura. Vamos ler, portanto, Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo-lhes: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixares viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a menina? Te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai.
Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser seu filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas eu o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza já descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha, Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Amantíssimo Deus, nós oramos nesse momento para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa nos instrumentalizar e falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que tu falas, e que tu falas por meio da Santa Escritura, porque elas testificam do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Portanto, o Senhor exorta-nos, ensina-nos e consola-nos nesta noite por meio da tua palavra. Que a nossa fé, através da tua palavra, possa ser fortalecida e possamos então, através da nossa vida, louvar, engrandecer, glorificar o teu santo e precioso nome. Nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor e nosso Salvador. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é uníssona a nos revelar um Deus que interage com a sua criação.
O Deus revelado nas Escrituras não é um Deus deísta que criou e abandonou a sua criação. O Deus revelado nas Escrituras é um Deus transcendente, que está para além de tudo aquilo que foi criado. E ainda assim é um Deus imanente. É um Deus que interage com a sua criação. É um Deus que se relaciona com a sua criação. A palavra de Deus, nas origens da história humana, já nos revela esta verdade de Deus, quando este, na viração do dia, no Éden, descia para dialogar com o homem, para dialogar com Adão. Portanto, o nosso Deus, segundo as Escrituras, é um Deus dos céus, mas é um Deus também na terra. Ele é Deus de lá, mas é Deus de cá. Ele é um Deus transcendente e imanente, misterioso, mas revelado, que está oculto da nossa capacidade de compreendê-lo, ainda que ele esteja manifesto, e manifesto graça e poderosamente em seu Filho Jesus Cristo, Deus que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, portanto, nos ensina um Deus provedor, um Deus que se relaciona com a sua criatura, um Deus que se relaciona com a sua criação, um Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder, um Deus que controla todos os acontecimentos da história. Ele é o Senhor das circunstâncias, Ele é Deus das circunstâncias, que controla até mesmo um pardal que porventura venha cair no céu. Um Deus que interage com as criaturas daquelas que nós achamos serem as mais insignificantes, como o fato de o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras, preocupar-se com um peixinho no lago de Genezaré, que estava engasgado com uma moeda. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus é um Deus de providência. O nosso Deus é um Deus que interage, é um Deus que está presente. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco, mas Ele também é Deus em nós. E é Deus que permeia cada momento da história, cada segundo da nossa existência, provendo graciosamente, prodigiosamente, para o bem do seu povo e para o louvor da sua glória, para o louvor do seu santo e poderoso nome. Portanto, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que as circunstâncias não são fruto do acaso. Nós não existimos como consequência do acaso, nem tampouco as circunstâncias que nos permeiam a cada dia, a cada momento, a cada passo da nossa vida, não são fruto do acaso. Elas acontecem, sem dúvida alguma, dentro da providência soberana de Deus, da doce providência de Deus, da maravilhosa providência de Deus, da agridoce providência de Deus. Permito-me agora usar essa expressão usada por John Piper, a agridoce providência de Deus. Providência esta que nós percebemos revelada a nós no texto em que nós lemos há pouco. A palavra de Deus narra-nos a ocasião, queridos irmãos, em que
Jacó, seus filhos e José, e até Faraó, que havia conhecido a José, e a seus irmãos e a seu pai haviam falecido. E uma outra geração então surge no Egito. Um outro faraó ascende ao trono do Egito. E a palavra de Deus narra-nos que o povo de Israel prosperava, que o povo de Israel crescia, o que tornou-se para os egípcios uma verdadeira ameaça. O texto sagrado narra-nos as confabulações de Faraó com os seus ministros e com o seu povo, lembrando da ocasião em que, em outros momentos, a nação egípcia havia sofrido com invasões de inimigos. E na ocasião foram até sobrepujados, como a invasão dos Ixos, que também eram semitas, e que haviam sobrepujado os egípcios em outro momento. A história, portanto, no coração de Faraó e de seu povo, é trazido à tona. E eles temem a prosperidade do povo de Israel. Temem a possibilidade de que esta prosperidade, de que esse crescimento transformasse, sobretudo, em um desalento, em um desconforto para o seu povo. Eles temiam que os filhos de Israel, ao prosperarem, se virassem contra eles. E a palavra de Deus então narra-nos que no coração de Faraó surge um desígnio que ele consuma, determinando a morte de todos os meninos hebreus, não antes de oprimir o povo de Israel, não antes de colocar opressores, capatazes, que oprimissem e infligissem o sofrimento no povo de Deus. No entanto, o ápice desta fúria, ou deste temor de Faraó, diz-nos a Escritura Sagrada, acontece na ocasião em que o próprio Faraó determina em um decreto a morte dos meninos hebreus, a morte das crianças hebreias. O versículo de número 15, 16 e 17 do capítulo 1 do livro de Êxodo, a palavra de Deus narra-nos o conselho de Faraó às parteiras hebreias, que ao realizarem os partos, deviam, portanto, examinar se a criança era menino ou menina. E se fosse menino, o destino, segundo o decreto de Faraó, era a morte. No entanto, amados irmãos, a palavra de Deus nos dizem que as parteiras hebreias, ao realizarem os partos das mulheres hebreias, e o verso 15 cita-nos o nome das mesmas, Sifrá e Puá, temeram ao Senhor, temeram a Deus, e Deus lhes fez o bem. Meus amados irmãos, o autor de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 1, verso 7, nos revela que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto, amados irmãos, narra-nos que temer a Deus faz bem, que temer a Deus traz bem-aventurança, que temer a Deus traz prosperidade, que temer a Deus traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Temer a Deus, amados irmãos, não é ter medo de Deus.
Temer a Deus é conhecer quem Ele é. É um Deus que está acima de qualquer rei. É um Deus que é poderoso, que governa a história, que controla as circunstâncias. E mesmo que houvesse decreto de morte naquele contexto, estas parteiras criam num Deus que vivifica, no Deus da vida, no Deus que controla a morte e a vida, num Deus que controla as circunstâncias, num Deus que interage, num Deus que se relaciona, num Deus que intervém, um Deus que acolhe o seu povo, um Deus que provê em meio às circunstâncias mais aterradoras, em meio às circunstâncias mais hostis. Deus é o Deus da providência. Deus provê no deserto. Deus provê em circunstâncias das mais assoladoras. Ele pode revelar, manifestar a sua doce providência. E diz-nos o texto sagrado, meus queridos irmãos e irmãs, que estas mulheres temeram a Deus. A palavra de Deus é clara ao assim nos narrar, nos revelar no texto bíblico. Elas temeram a Deus e Deus lhes fez o bem. Eu cito agora o texto do capítulo 1 e o versículo de número 20. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Meus amados irmãos, devemos nos lembrar que estas parteiras e que este contexto era um contexto de morte. O decreto não era apenas de isolamento, o decreto era de infanticídio, o decreto era de morte para os meninos hebreus. Mas, amados irmãos, o que me impressiona nesta narrativa, o que me impressiona nesse texto é que, embora as circunstâncias fossem hostis, Deus permanecia Senhor sobre as mesmas. Deus é Senhor, e Deus manifesta a sua doce providência, Deus manifesta a sua agridoce providência por meio das circunstâncias. Não são fruto do acaso, mas expressam a provedora mão de Deus, expressam a agridoce mão de Deus. Faraó havia decretado a morte dos meninos hebreus, mas Deus graciosamente intervém, agindo por meio destas parteiras, destas duas mulheres narradas aqui nesse texto, colocando temor de Deus em seus corações. Então Deus lhes fez bem e lhes constituiu família. Imagine, amados irmãos, constituir família em um contexto tão hostil, constituir família em um contexto tão acrisolante. Devemos nos lembrar que nesta ocasião os filhos de Israel estavam sendo oprimidos. Os filhos de Israel estavam sob o jugo de Faraó, sob o jugo de capatazes que os infringiam, que os assolavam. Eles estavam em contexto de escravidão. E não somente sob a escravidão, mas também debaixo de um decreto do próprio Faraó, do próprio rei, para que os seus filhos fossem assassinados, para que os seus filhos fossem mortos. Mas em meio a estas circunstâncias aterradoras, acrisolantes,
a doce providência de Deus se manifesta. E se manifesta usando instrumentos simples. O decreto era do rei, mas a providência de Deus se manifesta através destas mulheres, destas parteiras. Elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus, em seus corações nutriram o temor a Deus. E ao examinar as crianças, não as assassinaram, ou melhor, não compartilhou com os seus exatores do nascimento destes meninos, do nascimento destas crianças. E o Senhor diz na sua palavra que Deus lhes fez. Deus fez o bem às parteiras. Eu imagino, amados irmãos, que o contexto em que estas parteiras viviam não era o contexto mais adequado para se constituir uma família. No entanto, o texto diz que Deus lhes constituiu uma família. O texto diz que fora Deus que lhes deu uma família. Certamente, irmãos, penso eu, que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, faz questão de colocar esse detalhe no texto, na narrativa, para enfatizar a provedora mão de Deus, que em meio às circunstâncias mais aterradoras, mais acrisolantes, concedeu a dádiva para estas parteiras de constituírem uma família. Mas imagine que não foi apenas estas parteiras que foram graciosamente abençoadas e alcançadas pela mão provedora de Deus. Mas quantas famílias não foram abençoadas ao serem preservadas as vidas dos meninos que nasceram? Quantas famílias não foram docemente acolhidas pela providência de Deus e tiveram seus filhos livrados da morte certa? Mas diz-nos o texto sagrado, em meio a esse contexto tão hostil, houve um casamento. Moisés nasceria deste casamento. Um homem da tribo de Levi casa-se com uma mulher descendente de Levi. E estes geram a Moisés. E o texto sagrado, ao narrar o seu nascimento, diz-nos que os pais viram que o menino era formoso. Eu penso, amados irmãos, que os pais, ao verem esta criança, e o texto narrando aqui que eles viram a sua formosura, os seus corações estavam alicerçados na promessa que Deus fizera aos seus pais. A fé que nutria em seus corações estava firmada no Deus que é fiel a si mesmo, num Deus que cumpre as suas promessas, o Deus da aliança, o Deus da providência, o Deus que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó a conceder-lhes uma terra que manava leite e mel, e que Deus haveria de conceder à sua descendência após um tempo de servidão no Egito. Aquele menino era a expressão da esperança, a esperança na palavra de Deus, a esperança na promessa de Deus. Meus amados irmãos, nós vivemos período crítico, nós vivemos em um momento crítico da experiência humana.
Mas mesmo em meio a situações e circunstâncias mais acrisolantes, de lágrimas, de luto, de dor, de adversidade, nós vemos a mão provedora de Deus, a doce providência de Deus, manifestando vida em meio à morte, a doçura em meio à amargura, o sorriso em meio às lágrimas. Portanto, meus amados irmãos, Deus estava dirigindo cada circunstância, controlando poderosamente, soberanamente, cada acontecimento da história, porque esta criança que nasce deste casamento haveria de ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, haveria de ser um grande profeta. E as circunstâncias não podem frustrar os desígnios de Deus. Pelo contrário, as circunstâncias são controladas por Deus. As circunstâncias estão sob as mãos de um Deus todo-poderoso, e as mesmas contribuem para os seus desígnios serem consumados e para o bem daqueles que amam a Deus. O texto bíblico diz-nos que os pais resolvem então esconder a criança. Faraó havia insistido no decreto para que as crianças fossem lançadas ao rio Nilo. A palavra de Deus nos diz então que após 3 meses, a mãe do menino coloca-o em uma cesta e então decide lançá-lo, colocá-lo às margens do rio Nilo. O texto bíblico diz-nos que a sua irmã, que já era uma jovem, acompanha com uma certa distância o que haveria de acontecer à criança. Eu fico imaginando, amados irmãos, embora o texto não deixe isso claro, mas o texto permite que eu conjecture que a mãe de Moisés, juntamente com a sua irmã, planejaram que a criança fosse colocada em um determinado local, às margens do rio Nilo, onde a filha do faraó se banhava. E o texto bíblico diz-nos que nesta ocasião, a filha do faraó, a mesma que havia decretado a morte dos meninos hebreus, percebe no carriçal do rio Nilo um cesto. E as suas criadas, ao tomarem o cesto e a abri-lo, encontram uma criança. E elas, então, expressam em palavras aquilo que viam para sua senhora. É um menino hebreu, é um menino dos hebreus. A palavra de Deus nos diz que a sua irmã então se aproxima. E então diz: queres que eu encontre uma ama de leite para criar o menino? E o texto bíblico é enfático ao dizer-nos que a filha de Faraó consente, e a ama que agora é contratada pela filha de Faraó é a própria mãe de Moisés. O que me intriga do texto é que agora um menino que estava debaixo do decreto de morte, um menino que nasceu em circunstâncias adversas, em circunstâncias hostis, em risco de sua própria vida,
Seu pouco tempo de vida agora estava nos braços da filha de Faraó, ou melhor, estava nos braços da mão provedora de Deus. E agora ele já não está mais sob o decreto de Faraó. Deus provedoramente o livra da morte. E o mais intrigante é que ele é entregue à sua própria mãe para cuidar do mesmo. E ainda é paga por isso. Amados irmãos, que verdades maravilhosas. Como nós encontramos nesse texto um Deus que controla as circunstâncias mais corriqueiras da vida humana. Agora está Moisés nos braços de sua mãe, e a mesma ainda recebe salário por isso. Meus amados irmãos, o que nós devemos também aprender com isso é como Deus usa personagens, usa pessoas, usa até mesmo pessoas que não conhecem a Deus, pessoas ignorantes ao Evangelho, para abençoar o seu povo, para abençoar aqueles que o temem, para abençoar aqueles que nutrem em seus corações a fé e a esperança nas promessas de Deus, de um Deus que é Senhor até mesmo nas circunstâncias. O texto bíblico diz que logo o menino é devolvido à filha de Faraó, e ela o recebe como seu próprio filho. E coloca-lhe o nome de Moisés, porque das águas ele havia sido tirado. No entanto, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Moisés, já sendo homem, Moisés, já sendo adulto, saiu para ver os seus irmãos, e viu os seus labores penosos, viu o seu sofrimento, e viu um servo, um soldado egípcio, espancando um hebreu, um de seu povo. E diz o texto sagrado, amados irmãos, no capítulo 2, a partir do versículo 11, que Moisés olhou de um lado para outro e viu a oportunidade, e então matou o egípcio. E o escondeu na areia, escondeu debaixo da areia. O texto sagrado então conduz-nos para uma outra situação, um conflito agora entre irmãos, que Moisés tenta mediar. Mas um destes dirige-se a Moisés e diz: agora tu queres ser príncipe do povo, queres julgar o povo, queres ser juiz entre nós. E então Moisés cai em si. E então ele percebe que o seu pecado, que o assassinato que ele havia cometido, não estava ocultado, mas era conhecido. E ele então teme a Faraó. O texto bíblico diz que Faraó, tomando conhecimento, procura matá-lo. E então ele foge para Miriam. E coincidentemente, ou melhor, cristocidentemente, em Miriam, após uma longa caminhada pelo deserto, Moisés encontra um poço e aproxima-se desse poço, provavelmente para refrescar-se, provavelmente para tomar água. E ali ele encontra filhas do sacerdote de Miriam,
Jetro, ou Reuel, o sacerdote do Deus Altíssimo. Meus amados irmãos, eu fico impressionado com a provisão de Deus, como Deus vai conduzindo Moisés, como a mão provedora de Deus vai usando as circunstâncias, e em cada momento, em cada acontecimento, em cada circunstância, Deus vai conduzindo Moisés para que os seus desígnios, para que os seus planos através de Moisés fossem consumados para o louvor da sua glória. Moisés foge do Egito e agora vai parar justamente na casa de um sacerdote do Deus Altíssimo, na casa de um pastor. Mas, amados irmãos, me permitam fazer um paralelo com o Novo Testamento. Embora eu confesso que esteja forçando um pouco neste paralelo. O Novo Testamento nos revela a ocasião, não Moisés, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, à beira de um poço. E uma mulher, não filha de um sacerdote, mas uma meretriz. O texto não afirma claramente, mas o que o texto afirma lá no Evangelho que João escreveu no capítulo 4, é que ela já havia tido 4 maridos, e o que agora ela possuía ou tinha não era dela. 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. Mais uma vez um homem, agora o verdadeiro homem, mais uma vez um profeta, e agora o profeta dos profetas, o profeta que é maior que Moisés, que é maior que qualquer profeta, estava na beira do poço, com sede, sedento por água. Mas o único que pode descedentar a sede da alma humana, aquele que é a fonte da verdadeira água, a água que sacia a sede, a escassez, a aridez da alma humana alienada de Deus, nele nós encontramos o verdadeiro refrigério, nele a nossa alma encontra fonte viva de água. O nosso bendito Redentor Jesus. Mas diz-nos o texto que Moisés então ajuda as filhas de Reuel. E então este, por sua vez, tomando conhecimento, convida Moisés, instiga Moisés a morar com ele e dar a sua filha primogênita, Zípora, com quem Moisés constituiria família. Mas, meus amados irmãos, que circunstâncias Deus usou, Deus controlou, Deus trouxe à tona para que os seus desígnios fossem consumados na vida de Moisés. Há 4 circunstâncias que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A primeira, o decreto de Faraó. O texto sagrado nos diz, amados irmãos, que o decreto de Faraó era um decreto de morte, para que os filhos dos hebreus fossem assassinados. Meus queridos amados irmãos, nós também estamos em um mundo hostil e também estamos à mercê do decreto do Faraó espiritual, do inimigo das nossas almas. A tipologia que o texto nos concede entre Faraó e o inimigo de nossas almas. Nós encontramos um paralelo no Novo Testamento.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, São Paulo diz: não devemos ignorar os seus ardis. O apóstolo São Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 8, ele diz-nos, escrevendo aos irmãos do primeiro século, dizendo: o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus queridos irmãos, nós não somos dualistas, nem tampouco maniqueístas. Nós não cremos num diabo soberano, nós cremos num Deus soberano. Mas nós não devemos subestimar, nem tampouco estimar, o adversário das nossas almas, o inimigo das nossas almas. O termo que o apóstolo São Pedro usa é adversário. Ele é o adversário das nossas almas, ele é o inimigo das nossas almas, porque ele age, é da sua natureza agir contra o povo de Deus, agir contra a obra de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que embora nós estejamos vivendo em um mundo hostil, e embora o diabo esteja ao nosso derredor como um adversário, bramando como leão, nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus, nós estamos cercados pela mão provedora de Deus, nós estamos salpicados pelo sangue de nosso bendito Redentor, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo não pode agir se não for pela permissão de Deus. O diabo não pode interferir se não for pela mão provedora de Deus. E o que a Bíblia Sagrada nos revela, irmãos, é que até mesmo o diabo, o adversário, pode ser usado, pode ser um instrumento que Deus use para que a sua vontade, os seus desígnios, os seus planos eternos, insondáveis, sejam consumados no tempo e na história, na minha e na sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, a última palavra é a de Deus. Faraó havia decretado a morte, mas Deus cercou com a sua doce providência os filhos de Israel. A última palavra, meu querido irmão, é sempre de Deus. Eu quero lembrar você, talvez que esteja imergido em um sofrimento, como consequência desta pandemia que assolou e tem assolado a humanidade. Você que perdeu um parente, você cujas lágrimas banham o teu rosto, você que tem mergulhado em um crisol de adversidades, eu quero te dizer nesta noite que a última palavra é a palavra de Deus. Deus tem a última palavra. Vida e morte estão nas mãos do Senhor. Ele é o Senhor das circunstâncias. Quero dizer para você o que o apóstolo São Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 9, a sua primeira epístola. Onde ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, que nos libertou dos nossos pecados, para que quer vigiemos, quer durmamos, estejamos com o Senhor. Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus não há decreto de Faraó que faça o mal ao povo de Deus. Não há decreto de Faraó que sobrepuje a doce providência de Deus. Não há decreto de Faraó que sobrepuje a mão poderosa de Deus. Faraó estava nas mãos de Deus. Assim como o diabo está sob o controle de Deus.
assim como as circunstâncias estão sob o controle de Deus. Ele as governa, Ele as controla, porque Ele é Deus. A segunda circunstância que surge no texto e revela-nos a providência de Deus manifesta através das circunstâncias são as riquezas do Egito. Amados irmãos, esta criança cuja mão provedora de Deus acolheu, cuja mão de Deus provedora o livrou da morte, cresceu em um ambiente tentador, cresceu cercado pelas riquezas do Egito, pelas tentações de uma vida cômoda, pelas tentações de uma vida alienada de Deus. Cresceu em um ambiente em que não experimentava o sofrimento que era infligido sobre os seus irmãos. Ele cresceu em meio às riquezas, em meio à comodidade do palácio de Faraó. E o autor de Hebreus, no capítulo 11, fala-nos, inspirado pelo Espírito Santo, da seguinte forma, que eu chamo a sua atenção agora para lermos juntos. A carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Meus amados irmãos, nós também vivemos em um mundo onde as tentações nos permeiam. A tentação de nos alienarmos de Deus, de nos alienarmos do vitupério de Cristo, de nos divorciarmos da cruz. A tentação, amados irmãos, que tem permeado a igreja brasileira, de pregar um evangelho que divorcia a palavra de Deus, que divorcia o evangelho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, do evangelho híbrido, de um evangelho maculado pela teologia da prosperidade, pela teologia do coach, que na verdade apenas revela para o homem, ou ensina para o homem pecador, que ele é Deus para si mesmo. Amados irmãos, eu creio que essa pandemia também veio despertar a igreja para nós nos voltarmos para o evangelho da cruz, para nós nos rendermos ao vitupério de Cristo, para nós nos alegrarmos em sofrermos com Cristo, porque Paulo diz em Romanos 8,17, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amados irmãos, nós devemos resistir às tentações de um mundo que tenazmente nos assedia, para que nós nos divorciemos da graça de Deus, para que nós nos alienemos do evangelho da justiça de Deus, para que nós nos voltemos as costas para esta palavra da cruz que emana do evangelho de Cristo. Mas assim como Moisés, pela fé, resistiu, preferiu o vitupério de Cristo do que as riquezas do Egito, a igreja, eu e você, somos encorajados, somos chamados também a sobrepujarmos pela fé as riquezas, as tentações que nos permeiam, e abraçarmos o vitupério da cruz, e abraçarmos o evangelho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vivamos essa experiência do evangelho com graça, com ousadia e no poder de Deus.
Somos chamados, amados irmãos, para refletirmos em nossa vida as marcas, as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados a nos identificarmos com Ele, como Ele se identificou conosco ao se fazer homem à nossa semelhança. E achado Ele em figura humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, pelo que todo joelho haverá de se dobrar e toda língua haverá de confessar que Ele é o Senhor. Amados irmãos, não podemos viver apenas na teologia da glória. A teologia da glória é consequência da teologia da cruz. Elas não podem ser separadas, divorciadas. O Evangelho, a experiência cristã, é também uma experiência onde nós nos identificamos com Cristo em seu sofrimento, para uma vez identificados com Ele no seu sofrimento, na sua cruz, estejamos ansiosos, com expectativa e esperança em nossos corações, da glória vindoura, onde a igreja desfrutará com nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira circunstância que nós encontramos aqui, a mão de Deus controlando, agindo, é o pecado de Moisés. Talvez você pense, mas pastor, é a mão de Deus que está controlando cada circunstância e ainda assim Moisés comete um homicídio, e ainda assim Moisés peca, transgride a lei de Deus, transgride o mandamento de Deus, que embora ainda não houvesse sido escrito, gravado em tábuas de pedra, já estava gravado na consciência humana. Amados irmãos, uma das coisas mais preciosas que nós devemos defender no âmbito das Escrituras Sagradas é a verdade que dela emana. E como disse A.W. Pink em seu livro Deus é Soberano, nós devemos preservar a verdade da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. São duas verdades que não se conflitam. Deus é soberano. Nenhuma circunstância, nenhum acontecimento na história ou para além da história acontece sem que seja da permissão de Deus. Todavia, embora Deus seja soberano e que tenha o controle de todos os acontecimentos e seja o Senhor das circunstâncias, e as circunstâncias são expressões de sua mão soberana, de sua providência doce, amarga e doce, o homem é responsável pelos seus atos. A Bíblia não anula a responsabilidade do homem. E esse texto assevera e enfatiza essa verdade. Deus está no controle das circunstâncias, mas quem comete o homicídio é Moisés. Quem escolheu, quem efetivamente cometeu o homicídio foi Moisés. Agora, amados irmãos, o que chama a atenção é que o texto diz que Moisés escondeu o corpo na areia. Sabe, amados irmãos, eu fico pensando
que é sempre uma inclinação da natureza humana esconder o seu próprio pecado. É da natureza humana esconder as suas mazelas morais. Moisés escondeu o seu pecado sob a areia. Eu lembro-me, amados irmãos, de Davi, que também tentou ocultar o seu pecado, ordenando a morte de Urias. Mas, amados irmãos, não há nada que nós possamos fazer que encubra as nossas vergonhas morais, que esconda ou oculte aquilo que nós somos. Nós somos pecadores por natureza, somos inclinados para o pecado, somos carentes da graça de Deus, somos carentes do amor de Deus, somos carentes da misericórdia de Deus. E nós não encontramos refúgio ou não escondemos o nosso pecado pelos nossos próprios esforços para assim o fazê-lo. Nós vamos encontrar verdadeiro refúgio na cruz de Cristo, nós vamos encontrar verdadeiro refrigério, nós vamos esconder os nossos pecados, ou nós vamos encontrar o verdadeiro refrigério de consciência na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nele os nossos pecados foram cravados, nele os nossos pecados foram apagados, como diz-nos o profeta Isaías no capítulo 44, versículo 22. Sou eu que apago as tuas transgressões como a névoa e perdoo os teus pecados por amor de mim mesmo. Por amor, por zelo à sua bondade, a sua santidade e a sua justiça, Deus perdoa os nossos pecados. E encontramos a justificação na fé em Cristo Jesus. E diz o texto então, que Moisés, temendo a Faraó, foge para Miriam. Mas como é que o pecado de Moisés contribui para que os propósitos de Deus sejam consumados? Ora, amados, até mesmo nos nossos pecados, e até mesmo os nossos pecados, podem ser usados por Deus para contribuírem com os seus desígnios. A questão, amados irmãos, é que nós somos pecadores e responsáveis pelos nossos pecados. Mas nem mesmo os nossos pecados podem frustrar os planos de Deus. Nem mesmo o pecado de Moisés frustrou o plano de Deus, frustrou os desígnios de Deus. Graciosamente, intervindo em cada momento, em cada acontecimento, em cada circunstância, Deus conduz Moisés até Miriam. E em Miriam eu destaco a quarta circunstância que Deus usa para corroborar com os seus desígnios, com a sua providência graciosa. A fuga. A fuga de Moisés para Midian. Ele foge temendo a Faraó. Seu pecado havia sido descoberto. Ele foge para Midian e lá encontra-se com o Eterno. Lá dá de cara com o Eterno. Lá Deus se revela para ele como o grande eu sou, o Deus que é, que era e sempre há de ser, um Deus que controla cada circunstância, um Deus que está no controle de cada acontecimento, para que os seus desígnios sejam consumados no tempo e na história, para que o seu nome seja glorificado, e a sua aliança
com o povo da promessa, com o povo que ele escolheu. Aqui, amados irmãos, a igreja estava em sua incipiência. A igreja estava sendo gerada, a igreja estava sendo nutrida. Israel era esta igreja no Antigo Testamento. E nós somos o povo remido, o povo escolhido, o povo adquirido, cujo Deus provedor ama e em Cristo Jesus nos abençoa. Que Deus possa abençoar a tua vida com esta palavra. Que Deus muito te abençoe.